Evangelizar é preciso, e o programa Com a Palavra aqui em Paranaguá, Paraná, leva você também essa experiência do encontro com a Palavra de Deus, com o Evangelho da Boa Nova, com os ensinamentos sagrados. Estar unido pela Palavra, nesse dia que o Senhor confiou a todos nós, é deixá-lo nos revestir com a vossa armadura, para que assim possamos combater o bom combate em nome da fé. Pega a Palavra de Deus, o Evangelho que nós vamos meditar hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48, que nos diz assim: Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes da lei, procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava admirado quando o ouvia falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus gerava admiração quando começava a falar. A maneira de falar, a maneira de explicitar aquilo que é a vontade do Pai, faz com que eles entendam até a maneira dele dizer, uma maneira diferente. Ele tem autoridade no falar. Mas a inveja, a incompetência, a incapacidade, a impotência de muitos e a inércia de outros acaba impedindo de que permitam assim que a boa nova aconteça como deve ser. Mas há de se cumprir também o que a Escritura se revelou. O Filho do Homem deverá sofrer muito, ser escarnecido, sofrer bofetadas, cusparadas e tudo isso para quê? Para salvar a humanidade. Mas antes que a salvação ela entre na história, o Yeshua, Elohim, Emanuel, Deus conosco, não veio ao nosso meio por acaso. Não, até porque em Deus não há acaso. Algo que a providência de Deus assim preparou para nós. E a providência do Senhor quis que a humanidade inteira conhecesse o Messias. A humanidade inteira compreendesse que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que jamais descumpre aquilo que Ele firmou. E nós ouvimos lá atrás, no início da criação, quando o homem se perdera, que Deus não destruiria mais a face da terra, que o dilúvio foi apenas um ato e que Deus assim não acabaria com tudo novamente. O que nos faz então olhar para Deus e entender, este Deus não descumpre o que Ele prometeu. Ele é fiel. Sejamos também fiel com o Senhor. Vou para um breve intervalo e volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar, contando com a sua participação direto de Paranaguá, Paraná. Ligue, participe, deixe seu pedido de oração no 0. Operadora, a que você utiliza, 41 o prefixo da nossa cidade, 3221-6060, você tecla 1 para associar-se, 2 para deixar o seu pedido de oração. Com a palavra de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo do 45 ao 48. Nessa palavra de hoje, todo especial, o Senhor entra no templo e começa ali a expulsar os vendilhões. Essa atitude de Jesus é interessante, nós vamos encontrar aqui a mesma passagem, viu, diretora? Em Mateus 21, capítulo, versículo 12, e Marcos, capítulo 11, versículo do 15 ao 19. Então você verá que a versão ela varia de um para o outro, mas é interessante que a atitude de Jesus. A minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes um covil de ladrões. E aí nós vamos ouvir na outra expressão, uma casa de vendedores, uma casa de cambistas, e assim vai. Ou seja, entender casa de ladrões como uma expressão que até me encanta diante da explicação aqui, porque nos faz entender que o problema em si não é o comércio, o problema em si não é o fato dos vendedores, o problema em si não é que as pessoas estão ali comercializando, não, mas é qual a finalidade de tudo isso?
percebemos claramente quantas e quantas religiões, igrejas, templos e outros mais fazem do espaço sagrado um espaço apenas de agariações em favor de si próprio, ou em benefício próprio de alguns, né? Benefício para o crescimento patrimonial seu. Esquecendo que a finalidade das religiões, além de promover essa ligação, esse vínculo de fé, né, e estabelecer céu à terra, terra ao céu, isso também passa pelas obras de caridade. Isso principalmente deve nos ligar fortemente às ações sociais, trabalho com o mais necessitado, com a viúva, com o órfão. Percebe que não foge ainda hoje aquilo que é a prerrogativa nossa, ou aquilo que é o princípio nosso enquanto religião. Promover Deus no coração do homem, fazer o homem compreender essa essência de Deus, a essência do sagrado, mas não esquecendo jamais, jamais, que precisamos promover a vida e a vida em abundância. Então, atender ao órfão, atender à viúva, atender ao necessitado. Atender ao menor, ao indigente, aquele que está encarcerado, aquele que passa fome, aquele que está com sede, aquele que precisa de justiça e da garantia do teu direito. Ou seja, a filantropia da fé, ela precisa gerar vida e vida em abundância. Quando nós perdemos esse sentido na religião, nós perdemos esse sentido em nossos templos, em nossas casas de oração, perdemos também aquilo que é a nossa vinculação do humano e do divino e daquilo que nos transcende nessa condição e nessa realidade. Fato isso, então, Jesus percebe que ali, cadê o cuidado? Cadê a preocupação? Cadê o olhar para aquele que necessita? Cadê o zelo com as coisas do Pai? Cadê? Não está acontecendo. Diante disso agora, é preciso então mudar a atitude, é preciso mudar os modos, é preciso transformar essa realidade. Jesus então põe tudo ao chão. O que ele está aqui pré-nunciando para nós é que tudo isso ruirá com o tempo. E nós, enquanto religião, estejamos atentos. Porque se a nossa finalidade religiosa ela é só de exploração, ela vai se perder em qualquer momento e vai tudo ao chão, vai tudo à lona, o quanto menos você esperar. Mais dia, menos dia. Diante disso, amado, amada, vamos colocando toda a nossa vida ao coração de Deus, pedindo pela nossa religião, pelos segmentos religiosos, pedindo pelos pastores, pelos líderes da fé e pedindo a Deus que nos abençoe todos, para que possamos viver a verdadeira expressão da religião e da fé pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Fica na paz do Senhor Jesus. Quero saudar para amanhã, dia 25, em Tubiara, Roraima, dedicação da Catedral. Também o Estado de Santa Catarina, na Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina de Alexandria, padroeira estadual e arquidiocesana. Também a Diocese de Serrinha, aniversário de ordenação episcopal do Senhor Bispo Dom Otorrino Assolari. E na Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, o Senhor Bispo Emérito Dom José Carlos de Oliveira. E na paz do Senhor Jesus, até o próximo encontro.